E chegou o momento do nosso quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E olha só, quem já está aqui conosco é o Dr. Alex Luchiari, ele que é cardiologista do Hospital dos Fornecedores de Cana. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, primeira vez aqui conosco. Fique tranquilo que aqui somos todos da casa, viu? Doutor Alex, prazer recebê-lo aqui. Primeira vez que o senhor está aqui, mas o senhor acompanha. O senhor falou aí da minha coragem ao subir no helicóptero, não é? Deu risada. Vocês aí. Acompanha pela televisão, nunca esteve ao vivo aqui conosco e hoje também aqui para falar de um assunto muito importante, hoje também chamando a atenção das mulheres, que são as doenças cardíacas, só que nas mulheres. Eu tenho um dado aqui, doutor, já vou começar com ele, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que diz que a cada 10 mortes por infarto no Brasil, 6 são mulheres. Puxa vida. Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando para vocês e para a população de Piracicaba. Realmente a doença cardiovascular na mulher, ela é um desafio para o cardiologista. Nós temos alguns dados que mostram que em países desenvolvidos e em desenvolvimento, a doença cardiovascular é a doença que mais mata a mulher, é a doença de maior incidência no sexo feminino. E isso está relacionado a diversos fatores, Mônica. A doença cardiovascular na mulher, ela tem algumas particularidades, desde a forma do aparecimento da doença, os sintomas relacionados, os fatores de risco na mulher. Existe uma diferença entre o fator de risco no sexo feminino e no sexo masculino. E a doença, quando ela aparece, ela cobra um preço maior. Geralmente, o evento cardiovascular na mulher, ele está relacionado ou ao infarto com supra ou à morte súbita. Puxa. Só para você ter uma ideia, a gente tem dados aqui do estado de São Paulo que mostra que a doença cardiovascular, ela tem uma incidência muito maior em mortalidade do que o câncer. As duas principais doenças cardiovasculares no sexo feminino é o AVC e o infarto agudo do miocárdio. E o infarto agudo. Agora, o que acontece? As mulheres, elas não percebem, não têm os sintomas ou não? Elas não vão ao cardiologista, vão sempre ao ginecologista, mas esquecem de cuidar do coração, doutor? Isso. Então, essa doença, a doença cardiovascular na mulher, por ela ter algumas particularidades, como na forma de apresentação. A mulher, ela tem um limiar de dor mais alto que o sexo masculino. Uhum. E a característica dos sintomas do infarto na mulher, ela é diferente. Ele não tem aqueles sinais clássicos como o sexo masculino, como aquela dor em opressão, em radiação para a mandíbula, membro superior. A mulher não tem essas... Muitas vezes a doença aparece não com essa dor clássica. Uhum. Às vezes ela começa só com uma falta de ar, um cansaço, uma dor nas costas, e isso confunde bastante. Então ela protela para procurar o especialista. E quando ela procura, muitas vezes a doença, a gente já pega a doença num estágio mais avançado, ou realmente ela pode ter um evento em casa. Puxa. Ela tem um infarto em casa e pode fazer uma arritmia complexa e virar óbito. Então esse é o grande problema, é o grande desafio do cardiologista. É a gente tentar mostrar para o sexo feminino que ela precisa procurar, né? Porque toda mulher sabe que tem que ir no ginecologista, mas ir no cardiologista elas vão protelando, elas cuidam do marido, cuidam da casa, cuidam dos filhos e muitas vezes passam desapercebidas. Deixa o coração lá. Deixa o coração de lado. Olha, estamos ao vivo aqui com o cardiologista, o Dr. Alex está aqui ao vivo respondendo as suas perguntas. Você pode ligar e participar. 2534-1234. É o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Você liga e participa ao vivo conosco. Agora, doutor, você falou que no caso dos sintomas é diferente aí para o homem e para a mulher. Agora vamos falar um pouquinho das causas, né? Hoje a mulher ela está tendo no dia a dia dela bem diferente das mulheres de 30, 40 anos atrás, né? Hoje a mulher ela trabalha, ela fica fora de casa, ela se alimenta por vezes aí de maneira errada como o homem. Isso para a mulher é um agravante mais do que para o homem?
Isso é um agravante, né? Os fatores de risco para o aparecimento da doença cardiovascular, eles estão relacionados àqueles fatores clássicos, né? Hipertensão, diabetes, tabagismo, o sedentarismo, né? Então a mulher hoje, a gente tem dados mostrando que ela tem uma aderência menor ao abandono do tabagismo e ela é muito mais sedentária também. Quer dizer, a mulher está deixando menos do que os homens do que o homem afastar do cigarro. Isso. E por esses afazeres, então ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela tem algumas que fora. trabalham fora, né? Então ela deixam de lado uma boa alimentação, elas não fazem atividade física. A gente tem um fator na mulher que é a própria menopausa, tá? Isso também, a menopausa, ela está relacionado ao aumento da incidência de doença cardiovascular, né? Então, o que eu costumo dizer para os meus pacientes, quando você faz uma avaliação, né? Então o que a gente consegue, o que a gente procura mostrar? Existem alguns fatores para a doença cardiovascular que nós chamamos de fatores não modificáveis. Então a gente não vai conseguir mudar nunca. Idade, sexo, genética. Então esses são fatores que a gente não muda. Então o cardiologista ele vai agir em fatores modificáveis. Pressão, colesterol, tabagismo, sedentarismo. Então essa é a grande preocupação, porque você vai no médico, você faz um check-up, né? Fala, meus exames são normais. E muitas vezes você relaxa. Então, não é bem assim. Então, a gente tem que trabalhar com fatores que eu não vou conseguir mudar, tá? No caso do sexo feminino, por exemplo, a menopausa é uma delas, tá? Então, o cardiologista, ele bate pesado naqueles fatores passíveis de serem modificados, serem corrigidos. Os outros fatores a gente não consegue. Então, você tem naturalmente o risco de você ter uma doença cardiovascular. Então, é obrigatório que a mulher, atualmente, por esse ritmo, né, de trabalhar, acaba não comendo como deveria, não fazendo atividade, né, que ela tenha, na correria toda, que ela tenha o hábito de procurar o cardiologista a partir dos 40 anos, como ela faz com o ginecologista. É um hábito que a mulher tem que entender, principalmente hoje em dia. Você participa ao vivo, 2534-1234, cardiologista. Vamos falar sobre aí, né, o coração das mulheres. Olha que bonito, né? Fica até uma frase bonita. Vamos falar sobre os corações das mulheres, né? E principalmente aí a questão do hábito também. A gente vai entrar. Precisa de cuidados. Precisa de cuidados, né? Duplamente, né, Mônica? Exatamente, duplamente. Hoje estamos falando da saúde do coração, então precisamos cuidar. A gente sempre esquece do coração. Eu mesma, né? A gente esquece mesmo. Eu acho que eu nunca fui ao cardiologista. Eu nunca fui. Tá errado. Boa, Alex. Fui ao cardiologista. Tá errado. Talvez na minha adolescência eu tenha ido uma vez. É criar o hábito. Criar o hábito. É tirar aquilo, porque o modismo é complicado. Então, você precisa criar como hábitos, criar, né? como criou o ginecologista. Uma vez ao ano, Exatamente. Agora, por exemplo, né? Nossa, tem tanta pergunta que eu quero fazer aqui, que é curiosidade. Por exemplo, mulher, de repente, hoje, você tem ao mesmo tempo que você é mulher trabalhando muito como homem, né? Infelizmente, ganhando menos, né? Só nesse país mesmo. E você tem também a mulher procurando academia e praticando esportes aí de alta tensão. Deveria primeiro também passar no cardiologista, correto? Sim, sim. Porque o que a gente orienta para prevenção de doença cardiovascular é mudança de hábito. Mudança de você ter uma boa alimentação, você criar o hábito de ter boas noites de sono, de você fazer atividade física. Então, a atividade, aquele paciente que vai começar a fazer atividade, se for uma atividade de moderada, alta intensidade, ele tem que fazer uma avaliação cardiológica, né? Então, ou o paciente que vai fazer uma academia. Então, hoje a gente procura que a academia mande esse paciente para o cardiologista. Para quê? Porque aí a gente consegue cercar esse paciente também de alguns cuidados, ensinar para ele que ele precisa passar a acompanhar para ter uma prevenção lá para frente. Então é prevenir realmente e acompanhar. A gente está vendo umas imagens aí, doutor, isso é artéria doente? Isso. Na verdade, aqui a gente tem duas artérias. Então você tem... Porque o que é o infarto? O que é a doença aterosclerótica? É o acúmulo de gordura nas artérias.
Então, a artéria... Provocado sempre pela gordura que você... daquela picanha maravilhosa. Isso. Nós temos assim, a doença ela vai aparecer por uma somatória de fatores. Quanto maior o número de fatores, maior a chance da doença aparecer. Então, por exemplo, você tem hipertensão, tabagismo, sedentarismo, né? Mas aqui ele mostra uma artéria sadia, certo, e aqui uma artéria onde você começa a ver o acúmulo de gordura no que eu chamo de endotélio, que é a parte de dentro do vaso. Essa gordura, ela vai se formando ao longo dos anos, tá? Então, ela para literalmente, ela vem da gordura que você ingeriu e vai parando aqui. Isso, ela vai se acumulando. E quanto maior o grau de acúmulo, ela vai passando ela passa a estreitar, dificultar a passagem do sangue nas artérias coronárias, que são aquelas artérias que vão nutrir o músculo do coração. Esse coração ele precisa de uma circulação para ele trabalhar de forma correta e sadia. Então, essa placa de gordura, ela impede com que esse sangue chegue para nutrir o músculo do coração. Então, você tem a oclusão parcial do vaso, que o sangue consegue passar, mas ele passa com dificuldade. E, em algum momento, ela pode ter a oclusão total, que é o que a gente chama de infarto. Quando a placa de gordura, ela impede com que o sangue passe para nutrir o músculo cardíaco. Então, essa falta de circulação, ela leva uma injúria a esse músculo e esse músculo acaba morrendo, né? E aí é o infarto. É o infarto, né? É uma oclusão da passagem do sangue para nutrir esse músculo cardíaco. As consequências são sempre imprevisíveis, né? Você pode ter um simples infarto que pegando uma região pequena, como você pode pegar uma região muito grande desse coração, né? E o que a gente costuma também orientar os pacientes é assim, às vezes você tem um infarto e você tem uma arritmia complexa, a paciente acaba morrendo em casa, mas muitas vezes esse coração sofre e fica com sequelas. E isso vai atrapalhar ao longo da vida. Você vai conviver muitas vezes com determinadas consequências desse infarto. Você vai ter uma sequela aí para o resto da vida. Quer dizer, ele acaba... Isso é muito interessante, eu acho que é bom esse detalhe a gente passar, né? O doutor Alex está falando para nós aqui. Você tem uma possibilidade de ser um infarto, que a gente chama, não foi um fulminante. Fulminante é quando você tem uma parada... Não tem como reviver novamente. Agora, você tem infartos menores, doutor, que de repente passa desapercebido pelo paciente? Pode passar. É como eu te falei, como a mulher ela tem essas particularidades de ter um limiar de dor maior, a anatomia da artéria da mulher ela é diferente do sexo masculino também. A mulher ela tem artéria menor. São vasos menores, mais tortuosos, né? Mais tortuosos. E essa placa de gordura na mulher, quando ela se forma numa maior intensidade do que o sexo masculino. Então a mulher não é privilegiada para ter doença do coração. Por isso que a mulher morre mais, porque como é uma placa que pega uma região maior na artéria, quando essa placa se solta, ela provoca um evento muito mais fulminante do que o sexo masculino. Puxa vida, né? Mais uma desvantagem para as mulheres. Mais uma desvantagem. Por isso tem que ir ao cardiologista. Isso. Deixa eu fazer rapidamente, depois a gente continua mostrando as imagens. A Maria de Santa Terezinha entrou em contato conosco e ela quer saber que a filha dela, de 36 anos, está sentindo arritmia. Ela quer saber se isso é grave, doutor, e se deve sempre passar ao médico ou se terá que tomar algum medicamento. Isso, são duas situações diferentes. A doença coronariana, nós estamos falando das artérias. A arritmia é a parte elétrica do coração. Então, assim, a arritmia, você me abre um leque muito grande. Você tem desde aquelas arritmias que não tem risco de vida, atrapalha um pouco na qualidade, porque você fica sintomático. Que é adquirido ou que já nasce, doutor? Pode ser tanto adquirida, ou você nasceu com uma deficiência elétrica do coração. E ao longo dos anos você vai começar a ter sintomas, né? Então, assim, eu oriento a procurá-la, porque nessa faixa etária não é o normal ter arritmia.
né? Com 36 anos. Isso, com 36 anos. E aí você precisa saber que tipo de arritmia, tá? Você tem aquelas arritmias que não vão ter implicação, mas tem arritmias que podem me trazer um prejuízo. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, cardiologista do Hospital Fornecedores de Cana, doutor Alex, tirando as dúvidas. Você pode ligar 2534-1234. A dona Ângela tem uma pergunta, eu vou atender primeiro o telefone. A dona Ângela quer saber por que quando ela sofre uma emoção o coração dispara. Ela quer saber sobre isso, a gente já vai falar já, viu, dona Ângela? Mas tem telefone antes. Alô, boa noite? Alô? Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Oi? É Magali. Oi, Magali, pode fazer a pergunta para o doutor, fique à vontade. Neto, eu queria fazer pergunta para o doutor por ideia da minha tia. Pois não. Olha, porque ela tem 80 anos, né? E ela sofre da circulação. Perfeito. E eu queria perguntar para o doutor se... E a gente estava cuidando... A gente já estava com o médico, colega do doutor aí. Eu não vou falar o nome dele. Mas faz tempo que a gente não vai, porque a perna dela não tem, assim, muitas varizes. E quando ela acaba de fazer um servicinho, segurando para lá e para cá, porque tem circulação e artrose também. Mas a artrose não vai fazer mexer com os ossos, não. Ela queria fazer da circulação, né? E como ela houve um acidente, que tinha quebrado a perna, o braço, então parou com aquele tratamento com aquele médico. Então, ela queria saber se ela, com essa idade aí, não tem perigo, e ela podia continuar para fazer o exame e fazer a cirurgia. A cirurgia das pernas? Olha, Magali, eu vejo assim... Cirurgia para circulação. Isso, é assim, ó. O que a gente nota, geralmente o paciente que tem problema em circulação dos membros inferiores, esse problema ele pode estar relacionado também à doença cardiovascular. Porque quando a gente mostra essa artéria, aquela gordura na artéria, que a gente chama do depósito de gordura, a aterosclerose, ela é difusa. Tá? Então ela não compromete só as artérias do coração, ela compromete as artérias do corpo todo. Então artéria de membro inferior, artéria de pescoço, né? Que é no caso aqui, né? Isso é. Então esse depósito, essa placa de gordura, ela não está só relacionado às artérias do coração, né? Então para você fazer uma cirurgia, você primeiro precisa definir em que estágio nós estamos. Tá? Então precisa saber se realmente essa doença arterial, se ela tem alguma relação com comprometimento de outros vasos também. Né? Então acho que eu sugiro primeiro que faça uma avaliação com o cardiologista, né, para a gente identificar em que estágio essa doença se encontra e programar um risco aí cirúrgico para ela. Perfeito, então você participa ao vivo conosco, 2534-1234, você pode fazer sua pergunta ao vivo aqui com o Dr. Alex. A pergunta da doutora Ângela, então, ela quer saber por que o coração dispara quando a gente sofre uma emoção. E se isso tem perigo, que se pode causar aí uma parada ou, de repente, um derrame, ela quer saber sobre isso. Doutor. Pode. É assim, o coração, ele tem uma fiação própria, né? Então, esse coração, ele vai bater independente do meu comando. E essa fiação, ela sofre influência de alguns hormônios. Por que você tem essa influência? Um exemplo, quando eu vou fazer uma corrida, eu preciso que o meu coração trabalhe numa frequência maior. Ou quando eu estou dormindo, eu não gasto tanta energia. Meu coração ele pode trabalhar batendo mais tranquilo. Então, se eu passo por uma emoção, um assalto ou morte de um familiar, eu tenho uma descarga de alguns hormônios na minha circulação que aceleram esse coração. Eles mexem naquela fiação que faz com que esse coração trabalhe numa frequência maior. Então, isso pode acontecer. Isso pode estar relacionado a evento cardiovascular? Isso depende.
depende dos fatores de risco. Então, por exemplo, se eu tenho já um coração doente, né? Esse acelerar, ele pode levar uma injúria nessa placa de gordura. Então, ele faz um processo inflamatório na placa, e isso a placa cresce. Tá? Ou ele pode fazer com que a artéria faça uma vasoconstrição, ela dá uma fechada. Então isso pode acontecer, mas vai estar muito relacionado à idade do paciente, às comorbidades prévias, né? Mas, voltando para a pergunta, o coração acelera. Acelera. Lidar com as emoções. Lidar com as emoções. Eu acho que daí que vem, né, a questão do coração ser o símbolo aí do amor, da emoção, né? Porque ele reage. Não é você que você... Não, agora eu vou acelerar meu coração. Ou você leva um susto, ou você se emociona, de repente você vai encarar um público, ou o Corinthians vai lá e perde. Então perde você vê o coração. Não, aí... situação... Tem que falar do Palmeiras aqui, viu? Lá tem que falar do Palmeiras. Doutor, uma pergunta. Nesse caso aqui, né, com a artéria comprometida, qual que é o tratamento? É medicamentoso? É com cirurgia? Como é que se resolve? Ou não? Descobriu, não tem mais jeito. Então, apesar dos avanços no diagnóstico, no tratamento, ainda a incidência do evento na mulher é mais grave, né? Então, vai depender muito, Mônica, do tipo de oclusão dessa artéria. Então, você pode ter uma artéria que tem praticamente 80% obstruída, com placa de gordura, né? Então, o que vai triar um pouco o nosso tratamento é classificar esse paciente num determinado risco para evento nos próximos 10 anos. Já prevendo? Já prevendo. Então, a gente consegue fazer uma estimativa de risco para o aparecimento do infarto, para você ter um infarto nos próximos 10 anos. E o tratamento, ele vai estar direcionado ao tamanho da placa, que a gente chama. Então, eu tenho 3 tipos de tratamento. Eu tenho tratamento apenas com remédio, eu tenho tratamento com a colocação de uma endoprótese, que a gente chama dos stents, e eu tenho tratamento cirúrgico. Tá? Então, quem vai definir... Mudança de hábito, mudança de hábito pode reverter? Depende da oclusão. Depende da fase que a doença está. Entendi. Então, o ideal é que essa mudança aconteça antes da doença aparecer. Tem um período da vida do homem, da mulher, que, olha, é mais propício, então tem que mudar o hábito agora. Aquele está tentando justificar o que fez até ontem, né? Mas tem, doutor? Tem. O ideal na avaliação é a partir dos 40 anos. Por quê? A partir dos 40 o nosso metabolismo fica mais preguiçoso e a incidência de doença crônica aumenta. A fase crítica para a mulher é na casa dos 50, 51 anos. Essa é a fase crítica. Por quê? Porque nessa fase ou você já entrou no climatério, você está no climatério ou você entrou na menopausa. Então geralmente 51 anos a mulher entra na menopausa. O que acontece? O ovário, ele produz alguns hormônios que são primordiais para a vida da mulher. Então, nessa fase dos 51 anos, você já tem uma diminuição desses hormônios. Um exemplo, uma diminuição de estrógeno. Então, a diminuição desses hormônios, ela está relacionada ao aumento de peso, ao ganho de peso. Então, você vê que a mulher, ela passa a distribuir a gordura de forma diferente. Então, ela começa a distribuir a gordura mais na cintura abdominal. Que dizem, né? É o formato pera e depois vira maçã. Isso. Então, a gente sai daquele... Não é pra rir. Eu li isso. Isso aí. Depois vira maçã. A gente sai daquela distribuição ginecoide e passa para androide, que é na cintura abdominal. Você aumenta os níveis de lípidos daquele colesterol ruim, você tem a redução do colesterol bom, que seria o HDL, né? Então essa fase para a mulher é crítica. Tem telefone? Pois não, Mônica, pois não. Tem telefone, né? Tem telefone? Mais um telefone. Dá tempo, Ana? Dá sim. Tá voando o nosso tempo, doutor. Nós estamos no quadro aqui, no quadro Saúde agora, do Hospital Fornecedores de Cana. O doutor Alex, ele demorou para vir. Agora, já passamos do horário, já tem que marcar outra data já, viu, doutor? Obrigado. Você vir de novo aqui pra gente poder conversar. Tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Neuza. Oi, Neuza. Qual o seu bairro? Santa Terezinha. Santa Terezinha. Pois não, Neuza, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Não, eu quero perguntar para o doutor se o coração da gente pode parar por alguns segundos. Pode Boa parar pergunta. e depois voltar a funcionar. Porque às vezes eu estou deitada, é como se eu fugisse do mundo, acho que nem um segundo, né? Mas é
uma sensação muito estranha que dá no meu coração. Olha só, boa pergunta, viu, Neuza? Assim, o que a gente chama essa sensação de você falar, meu coração ele tá dando tropeços, ou meu coração às vezes eu sinto que ele para de bater por alguns segundos. Isso pode acontecer, e isso vai estar relacionado à parte elétrica do coração, né? Então o ideal é que a gente faça uma avaliação dessa parte elétrica, porque também me abre um leque de possibilidades. Pode ser tanto algumas extrasístoles. O que significa extrasístole? É quando o coração está se enchendo de sangue, ele contrai. Então ele contrai antes da hora. Ou ele passa a bater num ritmo que não é o ritmo próprio dele. Né? Então isso pode estar relacionado a essa sensação, meu coração parece que parou. Né? Então precisa realmente definir o que está gerando essa pausa então, aí. O ideal para Deus é procurar um cardiologista. Isso, para ver essa parte elétrica do coração. É o que não dá para o coração lá ficar encostado, paradinho, você fala, vamos, coração, vamos, volta, não para não. Preocupado também tá o Márcio aqui, olha, do Dois Córregos. O Márcio, ele tem 55 anos e ele diz, doutor, que na hora H o coração dispara muito. Ele quer saber se isso é normal ou não. Fortes emoções. O que não pode o que não pode é parar. O que não pode é parar. Não pode é parar. Não, geralmente isso ocorre, tá? Porque você tá você tá num momento onde você tem uma liberação de alguns hormônios que fazem o coração trabalhar numa frequência mais alta. Né? Mas isso pode estar relacionado ao uso de medicação também. Né? Vai ao cardiologista direitinho. Bom. Mas geralmente quando você está relacionado ao estresse, ao amor, você pode fazer com que o coração trabalhe numa frequência maior, sim. Vai cansar muito o coração, hein? Não tá tão ruim o coração. Não vai cansar muito. O que não pode ficar pensando no coração e deixar a emoção passar. Aí é ruim, né? O coração tá bem, é isso mesmo. Por isso que tem que ir frequentemente ao cardiologista. Mais uma ligação, Ana? Isso. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É a Ana Eva. Oi, Ana Eva, tudo jóia com a senhora? O coração da Ana Eva. Então tá bom, pode fazer. Deixa eu vou fazer uma pergunta pro médico. Pois é, deixa eu perguntar uma coisa pra. Não, eu tenho uma dor assim no peito, aquela dor que vai, sabe? Que nem uma angústia, mas não sei o que é. Eu queria saber o que é isso. Oh, meu Deus. Muito bem, dona Ana Eva. Olha, só complementando, eu ouço muito falar disso. Nossa, hoje eu não estou bem, estou com uma angústia, né? E geralmente a pessoa não faz assim. Geralmente ela faz assim. Isso. Põe a mão ali. O que seria isso, doutor? Esse é o grande problema da mulher, porque muitas vezes ela acha que ela é uma angústia, né? E realmente pode ser um equivalente isquêmico, pode ser sinais de doença do coração, tá? Então, assim, para a gente definir, realmente a gente teria que fazer uma avaliação de risco, né? E extrair um pouquinho melhor a característica dessa dor. Mas, como eu disse, o coração da mulher é um coração diferente, né? Então, não dá para a gente julgar, é só uma angústia. Eu prefiro sempre pecar por excesso, tá? E a gente tem, né? Quando você entra na menopausa, a mulher tem algumas alterações, como alterações de humor, irritabilidade, depressão, né? E aí isso muitas vezes acaba confundindo. Será que é só uma angústia ou pode ser? Então eu prefiro sempre pecar por excesso. Por quê? Porque na mulher os sinais são diferentes daqueles sinais clássicos aí. Agora deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, dona Ana Eva. Tá na linha, né? Dona Ana Eva, a senhora já foi ao cardiologista? A senhora vai ao cardiologista? Hã? Vou em todos os médicos, eu vou sempre. Então, mas isso começou faz pouco tempo, não sei. Da onde veio gerando essas coisas? Então, faz os exames, então. Tem vai que ir ao cardiologista para fazer os exames, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado. Tchau, Mônica. Daí se vê qualquer dia, viu? Olha lá, você é linda. Obrigada. Tá, tchau. Obrigado, até logo. Muito obrigado. Cuida. Doutor, bom, vamos convidá-lo novamente a participar, né? Foi um prazer, sem sombra de dúvida, pelo esclarecimento, pela aula aí com a nossa população. Eu acho que alertar é a melhor maneira para cuidar bem do coração, né? Com certeza. E,
ao cardiologista para conversar, né? Para saber um pouco mais. Perfeito, viu? Obrigado. Obrigada, doutor Alex. Muito obrigada mesmo Obrigado. pela participação. Alex, muito obrigado, viu? Obrigado por acompanhar o programa. Continue nos acompanhando. A gente vai agora para um rápido intervalo. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.